irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Vamos estar aqui lendo a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Deus maravilhoso, glória a Deus. Louvado seja Deus. Lucas, capítulo 24, versículo de número 13. Amém? Um livro fácil de achar, estarei lendo. Lucas, capítulo 24, versículo 13. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhas? E eles pararam entristecidos. Porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? Lhe explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais e sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, e já é este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. É verdadeira também que algumas mulheres daqui conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo ter tido uma visão de anjos, a qual afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não a ouviram. Amém? Os irmãos poderem tomar os vossos assentos. Estou feliz e contente. Obrigado, André. Estou muito contente, como o meu pai me antecedeu e disse que através da rede social ele viu a postagem que nós fizemos, e quem fez? A nossa irmã Fernanda, que fez, muito obrigado. E nós postamos. E ele falou, ele mencionou que veio, né? E a minha irmã Raquel, da mesma forma. Amém? Estou muito feliz por eles estarem aqui. Também estou feliz pela família do irmão José, amém? Que está aí atrás. Que é muito bom a gente estar reunidos na casa do Senhor, louvando e engrandecendo ao nosso Deus. A minha esposa, ela ia passar por um procedimento ontem cirúrgico, mas na hora a pressão dela subiu e hoje ela está aqui. Então, às vezes a gente não sabe, não é? Quem vai estar na igreja e quem não vai estar no culto. Mas o nosso Deus, ele sabe de todas as coisas. Amém? Então, estou muito feliz por todos vocês que vieram. Amém? E também agradeço a Deus pela tecnologia, porque através dela nós conseguimos fazer com que outras pessoas
venham à igreja, amém? Ouvir a palavra do Senhor. Antes da gente entrar na mensagem, já entrando na mensagem, quando no decorrer do culto, eu fiquei lembrando de uma das fases que nós passamos dentro da igreja. Todos nós dentro da igreja, nós temos degraus que nós vamos galgando ao longo do tempo. Deus, através disso, vai nos permitindo chegarmos aonde é o objetivo dele. Mas para que se cumpra as promessas de Deus na nossa vida, são etapas que nós vamos ter que passar. Se o Senhor fala que Ele vai nos exaltar, antes de sermos exaltados, nós vamos ter que passar pelo processo da humilhação. Se Ele fala que vai nos posicionar em lugares grandes, nós temos que abaixar. Então nós vemos que o nosso Deus, Ele tem os seus mistérios. E lembrando disso, eu me lembro da primeira vez que eu fui apresentado como músico da igreja. Naquela época não tinha tecnologia para poder divulgar para todo mundo, mas a divulgação era no boca a boca. Então eu fiz um anúncio para alguns parentes que eu estaria sendo apresentado como músico da igreja, e só foi meu pai e meu irmão, né? Nem a minha mãe abençoada foi, né? Então a gente muitas das vezes não entende o motivo, não entende o porquê, não entende o processo, mas nós muitas das vezes ficamos muito decepcionados, muito tristes, porque as pessoas que eram para nos apoiar, para nos incentivar, para estarem com a gente, são as pessoas que muitas das vezes não nos apoiam, não nos impulsionam. Se nós olharmos para a vida de Jesus, nós vamos ver que isso aconteceu com ele. Os seus próprios irmãos, os seus próprios familiares não acreditaram que ele era o Cristo, que ele era o Messias. Mesmo a sua mãe, o seu pai José, falando para ele: olha, Jesus veio de uma forma sobrenatural. E olha aqui entre nós, se o nosso pai e a nossa mãe faz um comentário que Deus falou alguma coisa com eles, nós no mínimo temos que acreditar, porque o nosso pai é a nossa mãe. E Jesus passou por esse processo de seus próprios familiares não acreditavam no seu ministério, não acreditavam nele, e só foram acreditar em Jesus depois que Jesus havia ressuscitado. E esse Cleópas aqui, agora é citado no livro de Lucas, ele é um dos parentes de Jesus, que nós, no decorrer do estudo, nós vamos ver que ele desceu para Emaús. E aqui nós vamos ver por que ele desceu para Emaús, o que levou este parente de Jesus próximo a ele, a qual tinha visto algumas coisas que Jesus tinha feito, ter descido para Emaús. Aí um posicionamento que nós fazemos: nós estamos em Jerusalém, nós estamos em Jerusalém. Jerusalém está no alto, Jerusalém é um monte, Jerusalém está em cima. E eles desceram para Emaús. Emaús é embaixo. O lugar de nós que somos evangélicos, o lugar de nós que somos que temos o amor a Cristo, é nós estarmos no alto, é estarmos em Jerusalém. É porque é em Jerusalém que Cristo morreu, mas é em Jerusalém que Cristo ressuscitou. Então nós temos que estar em Jerusalém, porque é em Jerusalém que Deus vai nos abençoar. Quando nós falamos de uma caminhada, ou de uma longa caminhada, é o que nós fazemos. Eu posso perguntar aqui qual é o irmão mais novo que tem de evangelho. Talvez vai ter um que vai falar assim: eu tenho uma semana, tenho um mês, tenho um ano, tenho 10 anos, tenho 15, 20, 30, 40 anos. É exatamente esse que é o objetivo. A caminhada nossa com relação ao evangelho não é uma caminhada que nós vamos fazer: eu vou começar a fazer uma caminhada. Precisamos ter uma preparação. Se nós olharmos para a nossa vida como uma vida de atleta, o atleta ele não começa a fazer a sua corrida já de imediato. Ele precisa fazer o quê? Alguns exames médicos para saber como que está a sua saúde.
para saber quais exercícios eles podem fazer, qual é a intensidade do treinamento e da corrida que ele vai ter que fazer. E assim também nós, que começamos a caminhada na caminhada cristã, nós precisamos e temos que ter a certeza e a convicção que nós vamos ter projetos, e nós vamos ter que ter desenvolvimento e acreditar que nós podemos chegar no final dessa caminhada. Porque muitas pessoas, elas começam a fazer caminhadas, começam a fazer exercícios, começam a frequentar a academia, e muitas delas não conseguem concluí-las. Por quê? Porque muitas das vezes ela não fez toda aquela preparação necessária, a intensidade do treino, os exames necessários para saber o que poderia fazer. Porque existem muitas pessoas que começam a caminhada e acabam não concluindo, porque acaba se lesionando durante a caminhada, porque o seu corpo não estava preparado para fazer essa maratona. Então nós precisamos entender que para que a gente comece a fazer uma longa caminhada, nós vamos precisar de fazer um tratamento. E esse tratamento ele pode levar meses ou até anos. E a gente vai galgando degraus e nós vamos superando os nossos obstáculos. E através disso, o nosso corpo ele vai se adaptando a um rigoroso exercício que nós fazemos. E através disso, nós temos que ter a certeza, se nós fizermos todo o preparo para que nós venhamos fazer essa caminhada, eu tenho a convicção e tenho a certeza que nós não vamos desistir. Porque meio em todos os obstáculos que a vida nos surpreende, a qual tem obstáculos que vai se levantar, que vai aparecer na nossa vida, mas nós temos que ter certeza que Deus vai estar conosco. E é por isso que nós estamos vendo aqui a caminhada cristã sendo representada por esses dois discípulos. E esses dois discípulos, eles estão aqui sendo representados através da nossa fase em que as dúvidas aparecem. Essa fase, a qual nós vamos ver, começa a aparecer através de nós o que? A falta de fé. O primeiro obstáculo que começa a acontecer na nossa caminhada é a falta de fé. A falta de fé é visível. E através disso, nós vamos ver que a primeira coisa e o conceito maior para que nós possamos seguir a Jesus Cristo é termos confiança, é termos fé. Porque nós estamos acreditando em um Deus que nós não vemos, mas nós acreditamos. Nós estamos falando de uma pessoa que nós não vemos, mas nós sentimos. Nós estamos falando de uma pessoa a qual nós não conhecemos, mas nós sabemos que ele existe, porque ele deixou aqui registrado na palavra de Deus, a qual tem relatos da sua existência. E nós temos visto isso ao longo dos anos, passando de geração para geração, histórias sendo contadas sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós olhamos para esses dois homens, nós vamos olhar que estes dois homens, eles estão nos representando no momento em que muitas vezes nós não temos a mesma segurança para com a nossa caminhada cristã. Esses problemas aconteceram com estes discípulos e muitas das vezes acontece com a gente também. Nós estamos caminhando, mas em algum momento da nossa etapa nós começamos a surgir dúvida. Jesus falou que ia acontecer, Jesus falou que iria fazer, Jesus ele falou que estaria fazendo alguma coisa e não aconteceu. E vai vir os testemunhos falando: olha, as mulheres foram no sepulcro, mas nós não estamos aqui com dúvida. Eles viram os testemunhos dos discípulos que foram até o sepulcro e não viram também, confirmando a veemência da palavra que aquelas mulheres disseram. Mas eles mesmo assim não acreditaram, porque estava visível que estava faltando fé nas suas vidas.
Os problemas são um grande problema. Mas você sabe qual é o problema do problema? É que quando um problema é resolvido, sempre vai aparecer outro para que a gente possa resolver também. Na nossa caminhada cristã, nós sempre vamos ter situações que nós vamos ter que estar resolvendo. Nós vamos ver que sempre vai existir obstáculos para tentar fazer com que a gente desista da nossa caminhada. Sempre vai ter problemas que vão ocasionar na nossa vida para tentar impedir, para que a gente venha ter um desenvolvimento espiritual e a gente desista da nossa caminhada. Mas através da palavra de Deus, eu acredito que cada obstáculo que nós enfrentamos são etapas a qual Deus permite para que nós possamos crescer espiritualmente, para que nós possamos compreender a grandeza do nosso Deus, para que nós possamos conhecê-lo pessoalmente e sabemos que Ele cuida da nossa vida e que Ele tem poder para fazer tudo da nossa vida acontecer. Só que os problemas, quando eles surgem, eles sugam as nossas forças e as nossas energias. Os problemas, ele tira o bom humor das pessoas. Os problemas, as dúvidas, afetam o nosso corpo. Trazem angústia para a nossa alma. É por isso que nós, através da vida desses discípulos que estavam voltando para o Cafarnaum, nós vamos ver o quê? Que para eles não existia mais o horizonte. Nós vamos ver, através da vida deles, que eles estavam se sentindo derrotados. Nós vamos olhar para a vida deles e nós vamos ver que não havia mais expectativa naquilo a qual eles estavam acreditando. Não havia mais expectativa naquilo a qual eles colocaram toda a sua confiança e toda a sua fé. Porque eles estavam 3 anos seguindo a Jesus e toda a sua esperança, todos os seus objetivos estavam sendo colocados em xeque. Porque Jesus havia morrido. Os pensamentos deles não estavam nos milagres que Jesus fez. Os pensamentos deles não estavam naquilo que Jesus já havia realizado. Os pensamentos deles não estavam naquilo que eles conseguiram ver e através das suas próprias vidas ou fizeram o milagre acontecer. Mas eles estavam pensando na sexta-feira. Na sexta-feira a qual Jesus havia morrido. Eles estavam no domingo, mas a sua mente estava presa na sexta-feira. O que eu venho aqui dizer nessa noite? Que nós podemos acreditar no nosso Senhor Jesus Cristo e que nós venhamos não ficar preso no passado, não ficar preso nos problemas, não ficar preso na sexta-feira. Ele está crucificado, ele morreu, ele está dentro do sepulcro. Não, nós temos que entender que o nosso Deus, Ele está no controle de todas as coisas. As dúvidas e o problema, eles aumentam quando nós os valorizamos demais. Lucas 24:14. Eles iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. O 15. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e iam com eles. Aí o versículo 16 diz assim: e os olhos deles estavam como fechados. Eles estão caminhando, mas eles estão pensando tanto nos problemas dele, que eles não conseguem ver que Jesus apareceu do lado deles. Jesus, ele apareceu do lado deles. É diferente quando nós estamos fazendo a nossa caminhada e nós vemos uma pessoa vindo atrás de nós.
E quando a gente fica pensando muito nos nossos problemas, nós ficamos numa situação parecendo uma roda, sem soluções. E cada vez ficamos mais frustrados. Quanto mais nós olhamos para os problemas, mais nós supervalorizando ele. E mais acontecem malefícios na nossa própria vida, que vai causando uma autodestruição da nossa vida. Quando nós começamos a olhar muito e valorizar para os nossos problemas, nós supervalorizamos ele. E isso acaba nos afetando, não só fisicamente, mas acaba afetando a nossa alma também. E nós vamos ver que aqui os discípulos de Jesus, eles não estavam fisicamente doentes. Sabendo eu que eles já viram Jesus operar muitos milagres fisicamente. Sabendo eu que eles viram Jesus ressuscitar mortos. Sabendo eu que eles viram Jesus acalmar uma tempestade. Sabendo eu que ele viu Jesus expulsar demônios. Sabendo eu que ele viu Jesus multiplicar pães e também peixes. Mas uma coisa que eles não viram, e a palavra de Deus deixa aqui claro para nós, através da figura desses dois homens, que Jesus tem poder para curar as nossas enfermidades das nossas almas também. O nosso Jesus tem poder para entrar na nossa vida e curar o nosso mais íntimo problema, a qual só nós sabemos, só nós passamos, só nós estamos sofrendo. E o nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem poder para compreender e para nos curar de toda a nossa enfermidade. É por isso que Jesus ia no lado deles. Eles estavam descendo. Eles tinham saído da posição de Jerusalém no alto. E eles estavam descendo. Mas Jesus estava indo ao encontro deles. Jesus estava caminhando ao lado deles. Mesmo eles estando descendo, mas Jesus foi ao encontro deles. Jesus, aquele cumpre a palavra do bom pastor, que o pastor vai aonde a sua ovelha está desgarrada e vai buscá-la lá no aprisco, para trazê-la para o aprisco. Porque o lugar deles não era em Emaús, o lugar deles era em Jerusalém, porque era em Jerusalém que Deus iria cumprir uma grande promessa na vida deles. Os problemas faz com que nós não percebemos Cristo. Porque nós estamos conversando com uma outra pessoa a respeito do nosso problema. Só que a nossa ansiedade, muitas das vezes, em querer resolver certos problemas, pode enganar o nosso coração, pode enganar o nosso interior, de maneira que nós não conseguimos mais enxergar e ver Jesus Cristo. Nós não conseguimos mais conhecer a voz de Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus nos diz aqui que Jesus chegou para eles e perguntou para eles: que é isso que vos preocupa? A forma que eles estavam discutindo, talvez estavam já no meio de uma forma alta, e talvez a sua cara, a sua feição já estava demonstrando a frustração. Porque muitas das vezes, quando nós estamos frustrados, o nosso semblante fica caído. E os discípulos aqui estavam com semblantes tristes, porque eles tinham acabado de passar por um processo do quê? De um velório. Faziam apenas 2 dias, 3 dias, com mais exatidão, que eles tinham visto o seu mestre, toda a sua confiança, toda a sua esperança, todos os seus projetos e planos estarem sendo enterrados. Então eles estavam frustrados. E Jesus pergunta para eles: o que vos preocupa? O que vos preocupa?
Jesus está mandando eu perguntar para vocês nessa noite: o que vocês estão preocupados? Por que vocês estão preocupados? Nós precisamos entender que Jesus está do nosso lado. Quando as pessoas estão passando por um problema, elas começam a ter dúvidas em seu coração e ela perde o quê? O entusiasmo, elas perdem a fé, ela não consegue mais enxergar o testemunho de alguém que recebeu as bênçãos do Senhor. Aí nós estamos vendo aqui que eles começam a fazer questionamento. Primeiro, eles são meio ignorantes com Jesus. És o único que está em Jerusalém e que ignora as ocorrências desses últimos dias? Olha como que eles estavam falando com Jesus. Jesus perguntou para eles, eles não reconheceram a voz de Jesus. 3 anos e meio andando com Jesus, mas não reconheceram a voz de Jesus por causa das suas preocupações, por causa dos seus problemas, por causa dos seus anseios, por causa das dúvidas que estavam em seu coração. E ele começa a ser ignorante com Jesus, é o único. E eles continuam. E Jesus pergunta ele: quais são? Quais são? E eles começam a explicar. É que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta. Eles colocaram Jesus como era no passado, porque as suas expectativas já tinham acabado. Mas Jesus não era varão profeta, Jesus é varão profeta. Ele não era poderoso em obras, ele é poderoso em obras. Ele não era poderoso em palavras, ele é poderoso em palavras. Diante de Deus e diante de todo o povo. O meu pai aqui deixou bem claro que Deus falou para ele que ele teria um filho homem e que era para mudar o nome do filho dele. Mas o médico falou: vai entrar 2 e vai morrer, só um sai. Ele falou: seja feita a vontade de Deus. Porque mesmo o médico colocando dificuldade para ele, ele sabia que Deus tinha falado com ele que iria acontecer um milagre para ele, na vida dele, para testemunhar, para confirmar, para que ele pudesse acreditar ainda mais que quando Deus fala, ele cumpre. Então o nosso Deus não era profeta, o nosso Deus, ele é Jesus, ele é profeta. Se ele falou, ele vai cumprir. Se ele falou que estaria no nosso meio, ele está no nosso meio, através da pessoa do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus está no nosso meio para cumprir a palavra que Jesus disse. Se você acredita que o Espírito Santo está no nosso meio, dê um glória a Deus aí. E disse: ele não está aqui, mas ele ressuscitou. Mas eles estavam tão insensíveis aos testemunhos daquelas mulheres que eles não entenderam
precisar. Então, muitas das vezes, nós estamos perdendo a sensibilidade de ouvir Deus falar conosco através dos testemunhos dos nossos irmãos. E o nosso Deus, Ele não deixa desapercebido que eles continuam falando. Também é verdade. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram com exatidão o que as mulheres falaram. Glória a Deus. Mas aí eles falaram com dúvida, mas não ouviram. Aí Jesus entra no versículo 23, no versículo 25. Então ele disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E Jesus começa a falar de Moisés, ao discorrer a Bíblia para eles. Jesus começa a falar, e Jesus vai falando, e Jesus vai falando, Jesus vai falando, Jesus vai falando, tudo o que tinha que passar através dos profetas. Jesus foi falando, Jesus foi testificando, Jesus foi dizendo, mas as sensibilidades deles estavam tão em dúvida que eles não conseguiam ouvir a palavra de Deus. A fé deles tinha diminuído. E através, quando a nossa fé diminui, quando o nosso entusiasmo, quando nós já não acreditamos mais na palavra, quando nós não acreditamos mais no testemunho, nós começamos a perder as bênçãos do Senhor. Quando nós começamos a perder o entusiasmo, quando nós começamos a perder a fé, nós acabamos não recebendo as bênçãos do Senhor. As dúvidas e os problemas podem fazer com que eu e você perca o entusiasmo pela palavra de Deus. O próprio Jesus estava falando com eles, mas eles não o reconheciam. Jesus falou tudo o que a palavra de Deus dizia sobre ele, mas eles não o reconheceram. Então nós começamos a observar que quando nós estamos passando por problemas, nós começamos a se distanciar de Deus. Aí nós fazemos uma pergunta: nós temos buscado Deus através da palavra? Nós temos buscado a Deus através da palavra? Nós precisamos buscar a Deus através da palavra. A palavra de Deus, ela continua dizendo que quando chegaram em Emaús, o interessante do versículo 28 diz assim: Jesus fez menção que ia passar adiante. Jesus, ele finge que ia passar adiante. O objetivo de Jesus não era passar no limite daquela casa, porque o intuito de Deus naquele propósito em Emaús era visitar aquela casa. O intuito de Jesus naquele dia, naquela hora, era visitar aquele endereço. Por isso Lucas, ele descreve para nós, ele fez menção de passar adiante. E versículo 29, eles constrangeram a Jesus, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina.
Fica conosco. Já é tarde. A noite está vindo. O caminho é perigoso. Eles estão convidando Jesus para ir na casa deles. Fica conosco. O dia já se declina. O caminho é perigoso. Eles estão querendo falar para Jesus: olha, é perigoso. O caminho é perigoso. Eles estavam passando por tanta dificuldade e angústia que eles não conseguiram enxergar por uma distância de algumas horas. Eles conversando com Jesus, Jesus falando um texto bíblico para eles não conseguiram reconhecer a própria Jesus. Mas a palavra de Deus começa a entrar na mente deles, eles começam a fazer aquilo, o convite a qual Jesus ele quer que nós façamos. Fica conosco, entra na minha casa, entra na minha vida, fica com a gente, passa a noite comigo, passa a noite aqui com a gente. E Jesus, através desse constrangimento, Jesus entrou e ficou com eles. E a palavra de Deus continua nos dizendo que quando eles estavam à mesa, Jesus pega o pão, Jesus abençoa o pão, Jesus parte o pão. Quando Jesus entrega o pão na mão deles, eles abrem os olhos e eles reconheceram que era Jesus. Quando eles reconheceram que era Jesus, a palavra de Deus nos diz que Jesus desapareceu da presença deles. E o que eles vão fazer na sequência? Eles começam a dizer um por outro: os nossos corações ardiam quando pelo caminho ele nos falava, quando ele expunha as Escrituras. Quando a gente começa a sentir a presença do Espírito Santo de Deus, o nosso coração começa a sentir algo diferente, o nosso corpo começa a sentir algo diferente. É porque o nosso Deus está falando conosco. O nosso Deus, ele está usando aquela porcentagem, aquela fração, aquela porção de Deus que está dentro de nós. Ele começa a falar com ele. E nós começamos a sentir a presença de Deus falando aos nossos corações. Então, a partir do momento que nós começamos a sentir a presença de Deus, Deus começa a fazer algo acontecer na nossa vida. E nós iremos tomar atitudes que vai nos fazer voltar para onde nós tínhamos que nunca ter saído, que era em Jerusalém. Porque é em Jerusalém que Deus vai cumprir a promessa do Espírito Santo. E nós seremos batizados, nós seremos revestidos, nós seremos testemunhas de Jesus em Jerusalém. Para que eu possa terminar, quando no meio da caminhada cristã tivermos dúvida, e as dúvidas são normais, nós precisamos estar preparados para reagir bem quando as dúvidas surgirem. Em meio aos problemas e às dúvidas, não é hora de se afastar de Deus ou da igreja. Pelo contrário, é hora de buscar ainda mais. Por fim, os discípulos se convenceram que os problemas que eles sustentavam era que a morte de Jesus já havia sido solucionada, mas pela falta de fé, pela dúvida, eles não conseguiam ver a realidade. Os discípulos fizeram o problema se tornar bem maior do que era de fato e adiaram a solução por sustentarem a dúvida. Isto pode acontecer conosco também, que nós viemos renovar a nossa fé. Espante a dúvida, não valorize o problema, atraia a solução. Veja Deus ao seu lado e não veja apenas o problema. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de vocês. É que nós possamos, através dessa caminhada que nós vamos ter, mesmo que seja momento de dúvida, momento de